Bom dia a todas e todos. Então, nós vamos dar continuidade à nossa reunião de atualização em temas relevantes na prática médica. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a equipe da disciplina de Clínica Geral e Propedêutica. O professor Milton, inclusive, está aqui para nos prestigiar. E a doutora Maria Helena Sampaio Favarato, que é nossa médica assistente do Serviço de Clínica Geral e Propedêutica, e o doutor João Pedro Aparecido Ribas de Souza, que é nosso médico residente de 3º ano, prepararam com muito cuidado para vocês o tema check-up em pacientes com multimorbidades. Então, desde já, eu já agradeço toda a dedicação, empenho e competência no preparo da aula, e o doutor João tem a palavra. Bom dia, pessoal. Como o doutor apresentou, sou o João. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o rastreamento em pessoas com multimorbidades. Pronto. E aí, para começar a nossa apresentação, a gente vai apresentar o caso clínico, tem 3 perguntinhas em sequência, para a gente debater depois no final da aula também. Bom, quanto ao caso que a gente vai discutir hoje, trata-se de uma paciente do sexo feminino de 67 anos, e ela veio no consultório com uma queixa que vem sendo cada vez mais comum nos dias de hoje, que é, gostaria de fazer um check-up. E a motivação que ela traz para fazer esse check-up é quanto a um histórico familiar de câncer positivo e um nódulo que ela sentiu na mama na palpação há mais ou menos um mês. Quanto aos hábitos dessa paciente, é uma paciente que ela é ex-tabagista, em torno de 40 anos maço, cessou nos últimos 5 anos, tem vida sexual ativa e pratica atividade física 2 vezes na semana. Aí é o que a gente está habituado aí na CMG, uma lista de problemas com pelo menos mais de 10 doenças. É uma paciente que ela é portadora de diabetes, hipertensão arterial sistêmica, tem uma doença renal crônica, uma doença arterial coronariana, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e aí obesidade, dislipidemia, hipotireoidismo, artrite reumatoide, uma osteoartrite de joelhos, depressão e catarata. O índice de comorbidade de Charlson dessa paciente, que a gente vai comentar um pouquinho depois, pontuaria 5 pontos nesse momento. E aí, quanto aos antecedentes que preocuparam ela, seria a presença de um câncer de mama na mãe aos 64 anos e um câncer de cólon no pai aos 72 anos. Ao exame físico, a única coisa que foi notada foi um nódulo de mais ou menos 1 centímetro, móvel e indolor no quadrante superior lateral da mama esquerda, sem outros achados relevantes. E aí, para a participação de vocês, pessoal, aqui está o QR Code. Quem não conseguiu acesso ao QR Code tem também o link aqui fácil de acessar. Então, considerando as recomendações da USP-STF para o rastreamento de doenças e neoplasias na população geral e em relação à paciente em questão, qual dos seguintes representa a opção correta em relação ao rastreamento? Opção A, câncer de pulmão em pacientes entre 50 e 80 anos com carga tabágica superior a 15 anos, tendo cessado nos últimos 20 anos. Mamografia bianual para mulheres entre 50 e 74 anos. Densitometria óssea para rastreamento de osteoporose em mulheres com mais de 65 anos. E a presença de um índice de Charlson maior ou igual a 5, contraindicando o rastreamento de doenças. E um pouquinho das respostas de vocês, pessoal. Alternativa C, por enquanto, ganhando. Já temos 19 respostas. Também tem um bom percentual aqui respondendo da alternativa B quanto à mamografia bianual. O segmento dessa paciente foi optado pelo médico que conduziu o caso a solicitação de uma tomografia de tórax de baixa dosagem para rastreamento de neoplasia de pulmão, uma mamografia para rastreamento de neoplasia de mama, uma colonoscopia para rastreamento de neoplasia de colo. Além disso, sorologias para ISTs, então sífilis, HIV, hepatites B e C, e uma densitometria óssea. Devido às multimorbidades da paciente, a colonoscopia por protocolo institucional foi realizada em um leito de internação. E durante essa internação, durante o preparo, a paciente teve algumas complicações, entre elas uma lesão renal aguda e um infarto do tipo 2. E os achados dessa colonoscopia trouxeram para a gente 3 pólipos, sendo o maior deles um pólipo céssio de 7 milímetros. E essa paciente foi de alta hospitalar depois dessas intercorrências em torno de 1 semana, para checar os resultados no exame no ambulatório. E aí a gente vem para segundo questionamento. Tem o link aqui, o QR Code novamente. Então, diante de um anatomo patológico com adenoma tubular com displasia de baixo grau, uma TC de tórax com nódulo de 8 milímetros, uma mamografia, BIRADS 3, uma densitometria óssea com osteoporose e ausência de fraturas,
Qual a próxima conduta em relação a essa paciente? Alternativa A, dada a presença de lesão pré-maligna em colonoscopia, o exame deve ser repetido em 3 a 5 anos. Letra B, devido alta probabilidade de malignidade, o nódulo pulmonar identificado deve ser biopsiado. Letra C, a presença de nódulo de mama BIRADS 3 indica lesão de alto potencial maligno e sua biópsia deve ser indicada. E letra D, em indivíduos com mais de 65 anos, o rastreamento do risco de queda está indicado. Não sei porque saíram 2 Ds aqui, mas até o momento a maior parte da resposta na alternativa D. Tem um pessoal também em dúvida em relação à alternativa A, se poderia ser a resposta mais correta. E a alternativa C também com preenchimento aqui relevante. E aí, a gente, para ter uma impressão evolutiva do quadro dessa paciente. Ela retorna no ambulatório 5 anos depois, e novamente com uma queixa em relação aos exames de rastreamento. A gente agora deve repetir essa colonoscopia. Ela é um paciente agora que ela possui 72 anos, tem como lista de problemas ainda diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia, teve uma piora na doença renal crônica, tem uma DAC ainda, um DPOC que evoluiu com uma exacerbação no período, um hipotireoidismo, artrite reumatoide, osteoartrite, depressão, catarata, e além disso, durante aquele rastreamento, foi descoberto um carcinoma ductal in situ, só que na outra mama, uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção reduzida, IRA2, e teve nesse período também um acidente vascular cerebral, uma dependência parcial para as atividades instrumentais de vida diária, mas uma independência para as atividades básicas de vida diária. E agora também a última pergunta, em relação a como que a gente deve prosseguir com essa paciente, considerando as indicações de rastreamento, comorbidades e funcionalidade, e se lá entre as afirmativas seguir a correta. Então, a letra A, diagnóstico de carcinoma ductal in situ pode representar um sobrediagnóstico, e sua detecção pode ter implicações negativas à qualidade de vida da paciente. B, a presença de prejuízo em atividades instrumentais de vida diária contraindica rastreamentos de doenças. Letra C, a presença de pólipos sésseis na colonoscopia torna a paciente de alto risco, devendo continuar segmento colonoscópico, dado maior benefício em detecção de neoplasia em estágio inicial. E a letra D, devido a riscos e complicações de procedimento colonoscópico, o rastreamento para câncer de cólon pode ser mantido com a pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente até os 75 anos. Interação, a maioria das pessoas marcando a alternativa A. Também aqui uma dúvida em relação à alternativa B, que refere aos riscos do procedimento colonoscópico e rastreamento com a pesquisa de sangue oculto. E agora, pessoal, vou passar a palavra para a doutora Maria Helena para continuar a apresentação. Obrigado. Obrigada, João. Bom, obrigada pelo convite. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre princípios de rastreamento, o perfil dos pacientes que a gente atende no nosso ambulatório da clínica, relembrar um pouco sobre os riscos de rastreamento, sugestão de avaliação de estratégias de saúde, de estimativa de risco e as recomendações que a gente pode fazer. A gente tem um grupo de estudos no serviço que a gente tem refletido sobre essas questões de rastreamento e que a gente queria abrir o debate sobre isso também com todo o departamento. Então, se a gente for lembrar, o enfoque, né, uma consulta com enfoque preventivo, a promoção de saúde é o processo de capacitação, tanto da comunidade quanto do indivíduo, você pode trabalhar em nível individual ou coletivo, para atuar na melhora da qualidade de vida, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Isso quer dizer que a gente sempre vai tentar buscar, nessas consultas de promoção de saúde, ou quando a gente aborda a promoção de saúde numa consulta no paciente que já tem outras queixas, a gente vai sempre tentar capacitar o indivíduo para que a gente tome em conjunto as melhores decisões. Então, a primeira mensagem é que a educação e a boa comunicação com o paciente são muito importantes para a gente ter a decisão. A atuação da consulta de promoção de saúde envolve rastreamento, profilaxia e aconselhamento. E hoje a gente vai focar mais no rastreamento. Então, se a gente for pensar, o rastreamento a gente vai encontrar aqui nos níveis de prevenção, ele vai ser uma intervenção, uma considerada intervenção secundária, em que a gente vai fazer o diagnóstico numa pessoa assintomática. Então, aqui, lembrar que a gente vai fazer uma intervenção numa pessoa que é assintomática para aquela situação a ser rastreada, né? Então, essa paciente que traz uma queixa de um nódulo de mama, ela vai cair numa investigação de nódulo de mama, né? Não é um rastreamento de câncer de mama. Para as outras situações em que ela não tem queixa, em que ela não tem um histórico e que ela é assintomática, a gente vai fazer um rastreamento. A ideia é que a gente faça rastreamento de doenças em que a história natural da doença seja bem conhecida
e que seja possível, dentro ainda do período assintomático, você fazer a identificação da doença e fazer algum tipo de intervenção que mude o curso da doença, passando de uma evolução para um quadro clínico sintomático e complicações para uma evolução mais favorável. Então, para que a gente tenha uma proposta de rastreamento para uma doença, essa história natural da doença tem que ser bem conhecida, você tem que ter métodos de diagnóstico que sejam aceitáveis e uma intervenção que seja efetiva para mudar realmente a história da natureza da doença para um aspecto que seja mais favorável em termos de qualidade e quantidade de vida para aquela pessoa. Então, a gente tem alguns princípios do rastreamento. A doença ser rastreada, ela tem que ter alta incidência e prevalência, para que você justifique um amplo rastreamento populacional, com morbidade e mortalidade que sejam interessantes da gente rastrear. E um longo período pré-sintomático, para que a gente tenha tempo de fazer o diagnóstico, fazer a intervenção e que o paciente se beneficie dessas intervenções. O teste de rastreamento, ele tem que ter, idealmente, alta sensibilidade, boa especificidade e um valor preditivo positivo interessante, e que ele tem que ser bem aceitável, né? Então, ele tem que ter boa reprodutibilidade. O teste de rastreamento, ele vai ter, em geral, um período de repetição, um período de um segmento que você vai ter que repetir. Então, ele tem que ser aceitável para que no próximo rastreamento o paciente esteja disponível para fazê-lo novamente. Com pouco invasivo e com alta adesão do paciente, idealmente. O tratamento precoce, ele tem que ser acessível rapidamente e eficaz. Esse acessível rapidamente também envolve um pouco da estrutura do sistema de saúde. Não adianta, por exemplo, a gente fazer o mutirão da mamografia, pegar um monte de pessoas, olha, você tem lesão suspeita, e essa pessoa entrar numa fila em que ela vai fazer uma investigação posterior, uma investigação complementar, uma biópsia, daqui anos, e a cirurgia sem previsão. O indivíduo que entra numa proposta de rastreamento, ele tem que ter um fluxo que ele seja preferencial para fazer diagnóstico e intervenção, para que ele se beneficie daquilo e não seja mais um gerador de ansiedade e de custo para o sistema, que você fez um exame que não vai usar para nada. Aqui é importante que o teste de rastreamento, a gente lembre que ele vai ser um teste de triagem, que ele vai ser confirmado de alguma maneira depois, seja com ele mesmo, né? Então, você faz um teste, uma aferição de pressão, que vai ser uma nova aferição de pressão numa outra situação, por exemplo, ou um teste complementar. Você fez uma mamografia, vai fazer uma biópsia e vai prosseguir para isso. A ideia é que esse tratamento precoce seja capaz de reduzir a mortalidade precoce, então que você realmente mude o curso da doença, e o tratamento tem que ser aceitável, né? A pessoa não pode ter mais complicações do tratamento do que ela teria com a doença se deixasse o curso habitual dela. Isso se justifica porque a gente tem as implicações éticas, né? A gente não pode causar lesão no paciente. Qualquer proposta de rastreamento não pode causar nenhum tipo de prejuízo para o indivíduo, né? Tanto em termos clínicos quanto em termos de discriminação, algum outro envolvimento em conflito de interesses. O custo do processo tem que ser aceitável e a aplicabilidade tem que ser em massa, né? Então, o rastreamento a gente entende como estratégia individual, mas com implicações para a comunidade. Então, você tem que ter o rastreamento em massa sendo sustentável e que isso seja sustentável ao longo do tempo. Senão a pessoa fica, eu fiz uma vez um exame de Papa Nicolau, estou tranquilo. Isso não quer dizer, né? A pessoa tem que ter a continuidade desse rastreamento ao longo do tempo para ter um benefício, e isso tem que estar previsto na implementação das políticas de rastreamento. Quando a gente vai pensar nos estudos de rastreamento, né, por que é tão difícil a gente ver o que vale a pena e porque muita gente pede muita coisa que não tem evidência ou que talvez não esteja beneficiando tanto o paciente. Os estudos de rastreamento podem ter muitos vieses, e a gente vai comentar alguns deles aqui. Primeiro é o viés de seleção, né? Então, a população que se prontifica, ou que está sendo observada numa corte prospectiva, ela pode ter características diferentes da população em geral, e esses resultados dos estudos podem não ser aplicáveis para a população maior, né? Para a população na qual aquela população da amostra está inserida. O segundo rastreamento é o viés de duração da doença. Então, a gente tem
principalmente para alguns tipos de neoplasia. A gente tem a mesma neoplasia com cursos de doença diferentes, né, ao longo do tempo. Então, a gente tem a mesma neoplasia com alguns cânceres mais indolentes, em que a pessoa morreria com aquilo e não daquilo, e a gente tem a mesma neoplasia com um comportamento agressivo, né, de logo você tem invasão local e metástase. Isso pode acontecer, por exemplo, com câncer de próstata. Quando eu faço um corte transversal para o rastreamento, eu tenho a probabilidade muito maior de identificar esses indivíduos que têm a doença leniente, com um prognóstico intrínseco já melhor do que aquele que no próximo, né, no rastreamento anterior não tinha nada, esse cara morreu antes de ser rastreado, né, ou no último rastreamento ele não tinha e ele não foi detectado. Então aqui o prognóstico de quem foi rastreado é muito melhor. Não, você rastreou muito mais pessoas que tinham um risco intrínseco já menor, porque a doença delas teria um curso mais benigno do que outros. O outro viés de rastreamento que a gente tem que levar em consideração é o viés de tempo ganho, né? Então, aqui a gente tem duas gêmeas, né, que nasceram no mesmo dia, começaram a ter a doença exatamente no mesmo dia, uma gêmea boa e uma gêmea ruim. A gêmea boa foi no dia da mamografia, fez o diagnóstico pelo rastreamento e sobreviveu 5 anos aqui com o câncer de mama e morreu nesse dia. A gêmea ruim estava lá no dia fazendo uma maldade, faltou no dia da mamografia, não fez o diagnóstico, começou a ter sintomas, fez o diagnóstico pelo habitual da doença, pela apresentação sintomática, teve diagnóstico, morreu, viveu 2 anos com o diagnóstico e faleceu. Se a gente for olhar, a pessoa que foi rastreada viveu 5 anos, e a que não foi rastreada viveu 2 anos. Aqui é só uma sobrevida aparente, porque as duas morreram exatamente no mesmo dia, viveram o mesmo tempo com a neoplasia. O que a gente tem que olhar com cuidado? Como que elas viveram, né? Será que essa pessoa que teve o diagnóstico precoce teve uma qualidade de vida melhor, teve acesso a tratamento e não teve dor óssea, não teve complicações mais graves e teve uma qualidade de vida melhor? Ou, pelo contrário, a que não rastreou, não viveu com o estigma da doença, não foi submetida a tratamentos que têm complicações e que têm uma carga também grande do tratamento. Isso tem que ser levado em consideração quando a gente analisa. E a gente tem que tomar cuidado aqui com as questões de sobrediagnóstico, né? Então, a gente tem o overdiagnosis, que é você fazer diagnóstico de situações que não causariam morbidade ou alterariam a mortalidade do paciente, e você faz um diagnóstico que está sobrando ali, e isso também sobrecarrega o paciente e o sistema de saúde. A questão do sobrediagnóstico para o rastreamento, ele é uma questão que a gente tem que discutir, porque a gente tem cada vez mais ampliando programas de rastreamento, usando exames que talvez sejam excessivos ou inadequados para muitas populações, e a gente acaba detectando doenças ou situações que jamais causariam sintomas ou encurtariam a sobrevida dos pacientes. Muitos dos cânceres detectados por rastreamento são pseudodoença, né? Então a gente não detecta ali, tem um problema ali na hora, mas isso não causaria problema para o indivíduo na frente. Isso é devido ao aumento da disponibilidade de exames, aumento da sensibilidade dos exames. A gente tem exames que são feitos para outras coisas e acabam achando incidentalomas ou aqueles vômitos, aqueles achados intraabdominais, e também relacionado a definições ampliadas de doenças ou ampliação de critérios diagnósticos. Aqui a gente vê algumas curvas para alguns tipos de câncer ao longo do tempo, né? Então, esse autor observou entre 1977 e 2012 a evolução do diagnóstico e da mortalidade por alguns tipos de câncer. Então, aqui a gente tem o câncer de tireoide com uma elevação dos novos diagnósticos, porém, a mortalidade não se alterou nem para cima nem para baixo com esses novos diagnósticos. O câncer de próstata aqui é bem interessante, porque ele tem um pico aqui, acho que na década de 90, ali onde se popularizou a questão do rastreamento do câncer de próstata, e depois isso volta para baixo ali, quando se foi colocado em perspectiva esse tipo de rastreamento, e a mortalidade também praticamente inalterada ao longo dessas décadas.
e o câncer de mama também. Então, a gente tem um aumento de detecção sem necessariamente um aumento ou uma diminuição da sobrevida relacionado a isso. Então, como é que a gente junta tudo isso, né? Então, não vou fazer rastreamento para ninguém? Não, vai fazer. Então, a gente pode sentar e estudar, ou a gente pode consultar fontes de pessoas que levam isso com seriedade, levam essas questões dos vieses e da interpretação dos resultados dos exames, dos estudos, com uma maneira sistematizada, que façam recomendações para a gente. A gente sugere, né? Então, no Brasil, a gente não tem nenhum órgão central que faça recomendações, a gente tem recomendações que são do INCA, do Ministério da Saúde, sociedades de especialistas, que muitas vezes são conflituosas entre si, e a gente sugere aí, a gente acaba usando como guia as recomendações americanas do US Preventive Task Force, a gente usa bastante os canadenses também, né? Então a gente consegue ter uma elaboração ali das diretrizes que você consegue ter acesso aos estudos e também um guia de interpretação. A gente tem os graus de recomendação, que são 5 graus de recomendação. As intervenções A e B são aquelas em que o benefício é pelo menos moderado ou substancial e averiguável nos estudos, e são as intervenções, então, que a gente deve oferecer para o nosso paciente de maneira sistemática. O grau C de recomendação, você tem alguma evidência de benefício, mas ele é pequeno. Então, a gente pode levar em consideração o julgamento clínico e as preferências do paciente, conversar com ele e decidir em conjunto. As recomendações D são aquelas em que não há evidências que os benefícios superem os riscos e devem ser desencorajadas, e aquelas I são as indeterminadas, em que a evidência é insuficiente para que a gente faça ou não a recomendação, e a gente pode debater e fazer uma personalização maior dessas recomendações. Então, se a gente for fazer aí um resumo das recomendações A e B da US Task Force, a gente vai ter algumas recomendações que são direcionadas para a idade e para o sexo do indivíduo, e muitas delas têm finalidades diferentes, né? Então, quando a gente olha aí a dosagem de colesterol ou uma dosagem de glicemia, ele vai ver em pacientes que têm sobrepeso ou dentro de uma estratégia de identificação de risco cardiovascular para implementação de medidas de modificação do estilo de vida para a doença cardiovascular. Em geral, a medida de pressão arterial está indicada em todas as consultas para todos os pacientes, acho que todo mundo sabe isso, a avaliação de IMC, circunferência abdominal, para todo mundo também. Oferecer as sorologias, né, então HIV, as hepatites e sífilis, sempre indicado. Tuberculose para aquelas pessoas que têm, né, o Ministério da Saúde tem um manual muito interessante de rastreamento de tuberculose latente, são situações bastante específicas e que vale a pena a gente ter em mente, ainda mais que a gente atende pacientes que têm imunocomprometimento, que têm outras doenças que valem a pena ser rastreados. Depressão e ansiedade. Então, lembrar que sempre que a gente pode tratar ou encaminhar o paciente, a gente vale a pena fazer o rastreamento das doenças mentais e abuso de álcool e drogas. Então, muitas vezes as pessoas ficam focadas no risco cardiovascular ou focadas no rastreamento de neoplasia e a gente esquece das doenças de saúde mental e das doenças de abuso. Aos 45 anos, a gente começa a investigação, o rastreamento de câncer coloretal, né, que podem ser pelas estratégias de pesquisa de sangue oculto, hemoglobina humana nas fezes anualmente, a retossigmoidoscopia a cada 1 a 5 anos e a colonoscopia a cada 5 a 10 anos. Câncer de pulmão, entre os 50 e 80 anos, para aqueles indivíduos que fumaram pelo menos 20 maços ano e que pararam há menos de 15 anos. Então, a pessoa que parou há mais de 15 anos, se ela não teve o câncer até agora, é pouco provável que ela tenha nos anos subsequentes, então você também não precisa fazer mais. A gente vai tendo ainda com o aumento da idade a investigação de aneurisma de aorta abdominal, para aquelas pessoas que fumaram uma vez, uma investigação com ultrassom de abdômen para homens tabagistas acima de 65 anos. E a gente pode discutir com o paciente a realização de um rastreamento para câncer de próstata, né? Entre 55 e 69 anos, isso é uma categoria C, a gente pode discutir preferências do paciente, a gente pode discutir com ele e abrir para discussão. Acima de 70 anos é considerado D, né? É considerado não indicado ser feito.
Para as mulheres, é mais ou menos a mesma coisa. O que a gente vai ter de diferente? A gente vai ter para as mulheres abaixo de 25 anos e para aquelas acima de 25 anos com vida sexual ativa de maior risco, a pesquisa de clamídia e gonorreia na secreção vaginal. O racional desse rastreamento é que a gente faça a identificação de infecções que foram assintomáticas ou oligossintomáticas no momento da infecção e que podem cursar com infertilidade no futuro. Então, você faria o tratamento para essas pessoas. Violência contra o parceiro, né? Violência contra o parceiro, não, violência pelo parceiro, desculpa. Então, vale a pena fazer o rastreamento para todas as mulheres em idade reprodutiva. Então, é uma questão que às vezes é delicada, que a gente não sente abertura, que a gente não faz, mas é necessário, né? Então, às vezes a gente fica procurando pelo em ovo e a pessoa é vítima de violência doméstica e a gente não aborda. Então, aqui as estratégias de rastreamento, não tem uma estratégia única de rastreamento, existem vários acrônimos ali, tem vários questionários que podem ser utilizados, mas é importante que a gente faça algum tipo de abordagem e que a gente ofereça meios para que a pessoa faça denúncias ou que apoie, né? Então, mesmo que a pessoa não fale, que não assuma ali que sofre violência, a gente pode oferecer os caminhos que ela pode ter proteção e se afastar disso. Pesquisa de BRCA1 e 2, então aqui são populações específicas também, que existe um risco aumentado de mutação do BRCA1 e 2. Aqui o aconselhamento tem que ser bastante discutido ali, se você vai fazer ou não, porque não é bem esclarecido o que você vai fazer depois. Você vai identificar a mutação e depois, né, o que vai ser feito. Então, isso tem que ser planejado antes de ser feito a pesquisa. Pesquisa de câncer de colo de útero, né? Então a gente faria o Papa Nicolau nas mulheres entre 25 e 21 e 30 anos. Acima dos 30 anos, a gente teria a possibilidade de fazer a pesquisa do HPV ou a pesquisa do HPV combinada ao Papa Nicolau, que daí você poderia estender ali o período até 5 anos sem fazer a investigação. Então, para as mulheres, e daí a osteoporose, né? Então, a osteoporose, investigação com densitometria óssea acima dos 65 anos, ou antes, para aquelas mulheres de maior risco, em que você faça uma calculadora de risco, por exemplo, o FRAX, e identifique um risco aumentado. Bom, isso é lindo, né? A gente tem homens, mulheres, idades, mas será que isso se aplica aos nossos pacientes, né? Quem são os nossos pacientes que a gente atende? A gente tem, como o João falou, uma característica no ambulatório, que é uma característica muito grande de ter multimorbidade. A multimorbidade é a ocorrência de mais de uma doença no mesmo paciente. E os efeitos disso são efeitos que são somatórios e são maiores que a soma do conjunto ali. Você tem várias maneiras de você estipular a multimorbidade, você pode fazer contagem simples de doenças, ou pode fazer scores combinados, como foi sugerido aí o Charlson. O score de Alex-Hauser para pacientes ambulatoriais parece que ele tem mais, na literatura, ele tem mais associação com desfechos clínicos relevantes, e se a gente for olhar, aqui são 2 estudos do nosso ambulatório, a média de doenças que constam do índice de Alex-Hauser no ambulatório da clínica médica são 3, né? Então, aqui uma amostra de 100 pacientes e aqui 2.100 pacientes, que era o total de pacientes do CMG em 2020. A média de doenças que fazem parte do índice, que tem uma morbidade importante, era de 3, sendo os diagnósticos mais comuns hipertensão, diabetes, obesidade, as doenças do colágeno e artrite reumatoide, doença vascular periférica 20% e hipotireoidismo também. Então, são pessoas que têm muitas doenças. O Charlson também, a média de 1,9, o Charlson leva em consideração menos doenças, né? E se a gente for olhar o índice de complexidade funcional, que são doenças que talvez não tenham tanto impacto em mortalidade, mas que têm um impacto muito grande na funcionalidade e na vida diária do indivíduo. Então, aqui o índice de complexidade funcional inclui, por exemplo, lombalgia ou outras doenças funcionais que comprometem a qualidade de vida do paciente. Também a média do que os pacientes têm é de pelo menos 2 doenças aí que fazem parte desse índice. E qual que é o impacto disso, né? A gente tem um impacto em termos de aumento da fragilidade. Então, quanto mais doenças, maior a possibilidade do indivíduo ter fragilidade
e maior a mortalidade desses indivíduos só por eles terem a multimorbidade. Então, será que faz sentido realmente a gente procurar mais doenças nesses indivíduos, né? Doenças para as quais ele está assintomático? A gente tem que levar em consideração os riscos do rastreamento também. Aqui é um estudo interessante que ele viu a absorção de radiação pela mama. E quanto mais densa a mama, quanto maior a mama, você tem maior absorção de radiação pela mama durante a mamografia. E aqui foi feito um estudo, um modelo matemático, né, não é um estudo de observação de pacientes, em que se você fizer um rastreamento anual com mamografia entre mulheres de 40 a 74 anos, você vai ter ali 63 mortes atribuíveis ao câncer de mama induzido por radiação em 100 mil pessoas. Você vai ter morte de pessoas pelo rastreamento ali, por um câncer de mama induzido por radiação. Aqui são os resultados do NLST, que são um dos estudos clínicos que fundamenta aí o rastreamento do câncer de pulmão. A gente teve, por exemplo, 11 mortes em decorrência da investigação de achados do rastreamento no grupo que não tinha câncer de pulmão. Então, 11 pessoas morreram na investigação de um câncer de pulmão que elas não tinham e do qual elas não sentiam nada. Aqui é um estudo que foi realizado na nossa enfermaria, pela doutora Lígia, liderado pela doutora Lígia, que mudou as indicações e a conduta do serviço depois dessa observação. De pacientes que, como essa paciente que a gente apresentou, que são ruins demais para fazer uma colonoscopia ambulatorial, que precisavam internar, a gente teve um número de complicações de 78% quase de complicações nesse grupo de rastreamento. Então, talvez se você vai rastrear uma doença, o indivíduo já tem uma idade avançada, ou muita morbidade, muita multimorbidade, que talvez não seja interessante você fazer esse rastreamento para esses indivíduos. Os riscos não são só somente físicos, né? Então, além dos riscos físicos, a gente tem ansiedade, preocupação, redução da qualidade de vida. Isso se relaciona com o exame, com a periodicidade, com a expectativa em relação ao tratamento. Então, isso é bem descrito. A gente não encontrou na literatura brasileira achados sobre as percepções dos pacientes rastreados. Aqui eu vou trazer, a gente acabou de analisar semana passada, é uma aluna que eu estou orientando, que a gente fez entrevistas qualitativas com pessoas que fizeram rastreamento. E a gente vai atrás dos sentimentos deles em relação aos exames, né? Então, o que você esperava? Medo, surpresa por ter tido um diagnóstico, eu esperava que estava tudo bem. Então, será que a gente está comunicando bem com os pacientes? Será que a gente está fazendo bem também para eles, né? Então, bastante ansiedade nas entrevistas, os pacientes trouxeram medo e ansiedade como sentimentos bem prevalentes. E será que a gente é bem informado sobre os riscos, né? Então, quando a gente olha lá as revisões da WESC Task Force, o último item de cada recomendação, ele é sobre os riscos da recomendação. Então, quais são os riscos de se fazer? Em geral, a gente para de ler antes, né? Então, a gente para lá, é indicado para pessoas de tal idade, a fazer tal exame a cada periodicidade. E a gente não chega lá embaixo, né? A última pergunta de todos eles é quais são os riscos associados a isso? Nem a gente lê, eu vou confessar, e talvez os estudos também, as publicações são muito mais rigorosas na descrição dos benefícios do que dos riscos. Então, a gente tem um viés também no reporte ali, na informação sobre os riscos associados ao rastreamento. Então, como é que a gente vai lidar com os excessos, né? Então, acho que a ideia é a gente individualizar, focar na relação médico-paciente, realmente na questão ali, voltando na questão da promoção de saúde, no sentido de capacitar o paciente para tomar as melhores decisões, acho que a gente tem que informar, fazer uma abordagem que seja bem fundamentada na ciência, escolher propostas que sejam racionais e de acordo com os estudos clínicos que a gente tem, tentar fazer um maior foco na história e no exame físico e menos nas investigações complementares,
fazendo uma avaliação completa do paciente e investindo na educação do paciente. Para ajudar na decisão compartilhada, existem ferramentas de cálculos de risco que a gente pode utilizar até para estratificar. Então, aqui o FRAX, né, o instrumento de cálculo do risco para osteoporose. Eu coloquei as informações da nossa paciente aqui, e a gente vê que ela cai numa área aqui de médio risco, em que ela se beneficia da solicitação da densitometria, que essa densitometria vai mudar a conduta. Então, valeria a pena a gente pedir mesmo naquela consulta inicial. Talvez, quando a gente viu ali o caso, quem atendeu optou por fazer tudo de uma vez só. Talvez aqui a gente também consiga hierarquizar o que eu vou fazer, quando eu vou fazer e o que eu vou priorizar. Nos nossos pacientes que têm bastante morbidade, tem bastante diabetes, que é uma doença que aumenta o risco, que não está exatamente contabilizado dentro do FRAX, a gente teve uma performance, uma correlação boa do FRAX com e sem a densitometria, mesmo na nossa população com multimorbidade. Então, às vezes, você usar a calculadora, né, e deixa o exame para um segundo momento, ou só quando ele realmente for necessário para mudar a conduta. Tem outras ferramentas de cálculo de risco, a gente tem do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos para câncer de mama, para câncer de cólon. Essas ferramentas não estão validadas para o Brasil ainda. E você tem outras ferramentas, por exemplo, aqui, a ferramenta do CanRisk, que é do Reino Unido, que ele leva em consideração, inclusive, banco genético ali, que pode ser usado para você racionalizar isso. Então, acho que é uma perspectiva que a gente pode usar e que talvez a gente vá usar cada vez mais, né? Então, a gente tem até algumas proposições da gente ter a história epidemiológica bem conhecida, a história natural, subtipos de doença, que isso seja conhecido, que a gente invista nesses estudos, biobancos que também podem ajudar a gente a realmente identificar fatores de risco, tanto individuais quanto populacionais, e fazer estratégias diferenciadas de acordo com a história, com as calculadoras de risco, para a gente direcionar as intervenções para que realmente seja benéfico para o paciente e sustentável para o sistema ao longo do tempo, para que mais pessoas se beneficiem disso. Então, para a nossa paciente, como é que a gente vai abordar ali, depois de 5 anos que ela quer ver o que ela vai fazer? Então, primeiro que a gente vai pensar, né, o que vai ser. Eu coloquei ali, com as informações que a gente tem, o cálculo do índice de Tsuemoto da paciente, que prevê ali para ela uma mortalidade por todas as causas em 81%, com as doenças que ela já tem, né? Então, será que vale a pena a gente procurar mais? Né? Será que faz sentido a gente fazer alguma intervenção que tenha um benefício lá na frente? Então, aqui fica para a gente pensar, né? Então, lembrando das questões aí que a gente colocou, né? Então, primeiro, na primeira consulta, quando ela veio, né, o que era indicado ou não, né? Então, a gente tem, a primeira alternativa era o câncer de pulmão entre pacientes entre 50 e 80 anos, só que ao contrário, né? A carga tabágica, a recomendação é a carga tabágica acima de 20 maços anos e que pararam de fumar há menos de 15 anos. Isso é uma recomendação B da US Task Force. A mamografia bianual entre 50 e 74 anos também é uma recomendação B, e entre 40 e 50 anos, com 40 e 40 aqui, é uma recomendação C que pode ser discutida. Tem um draft que foi liberado agora em maio, que talvez eles coloquem para antes essa recomendação da mamografia, mas o fato é que a nossa paciente, ela não é uma paciente de rastreamento para câncer de mama, porque ela notou o nódulo, então ela vai cair numa questão de investigação daquilo que ela já tinha. A densitometria, então, está indicada para mulheres acima de 65 anos e em mulheres pós-menopausa abaixo de 65 anos, com alto risco identificado por uma ferramenta específica, por exemplo, o FRAX, ou podem ser outras. Lembrar que esse rastreamento de osteoporose em homens, por exemplo, ele é considerado como indeterminado. A presença do índice de Charlson não contraindica o rastreamento de doenças, né? Então, a gente vai ter que colocar em perspectiva ali o benefício que aquela intervenção vai trazer. Da segunda pergunta, então, sobre os segmentos, depois dos exames, a lesão pré-maligna, então, lembrar ali que a gente tem uma evolução de história natural da doença do câncer de cólon, em que você vai começar com um pólipo, você vai ter mais displasias, mais atipias ali, até você ter uma lesão localmente invasiva e depois uma doença mais disseminada, né?
Existem recomendações de 2020, né, em que indivíduos com uma remoção completa de 1 a 4 adenomas menores que 10 milímetros, esse cara entra no rastreamento normalmente. Então, essa paciente, ela entraria no fluxo de rastreamento, ela fez essa colonoscopia, ela entraria no fluxo de rastreamento normal, ela não precisaria ter uma repetição, nada específico por conta daquele pólipo que a gente achou. Então, não precisaria repetir ali em 3 a 5 anos. O nódulo pulmonar, que a gente identificou um nódulo pulmonar de 8 milímetros ali, a gente teria que ver mais um pouco das características ali, e é interessante ver a evolução. Lembrar que essa evolução do nódulo, ela pode ser uma evolução retrospectiva, né? Então, às vezes, a gente achou ali, consulte o prontuário, uma paciente que tem DPOC, que acompanha no nosso serviço, será que ela não tem uma imagem prévia? Né? Então, a gente achou o nódulo, a gente pensa sempre na evolução prospectiva, mas você pode ver a evolução como que ele estava, se você tem uma tomografia de 2 anos atrás, que ele já estava lá inalterado, né? Então a gente tem que pensar realmente se vale a pena ficar pedindo mais exames. Se não, a gente pode repetir em 6 a 12 meses, de acordo com o risco da paciente, e fazer uma evolução, não precisa fazer biópsia desse nódulo, né? A presença de nódulo de mama BRADS3 indica lesão de alto potencial maligno, e sua biópsia deve ser indicada. Ou BRADS3, por definição, são achados provavelmente benignos, né? Então, a gente só faria suspeita se tivesse uma alta suspeita clínica, né? Então, diferente de um BRADS4 ou 5, que a gente iria para biópsia direto. Em indivíduos com mais de 65 anos, o rastreamento do risco de quedas está indicado, sim, né? Então, a avaliação é com a história de quedas, você tem questionários específicos, tudo, mas uma coisa fácil, simples de fazer, é fazer o histórico de quedas e fazer a proposição. Não adianta só você identificar, né? Fazer uma proposição de intervenção com exercícios para evitarem as quedas. E quanto à última questão, então, considerando as indicações de rastreamento e qual que era correta, né? O diagnóstico de carcinoma ductal in situ pode representar um sobrediagnóstico e sua detecção pode ter implicações negativas à qualidade de vida do paciente. Isso é verdade, a gente tem estudos de revisão e meta-análise, que eu achei bem interessante aqui, que ele vem um comportamento desse carcinoma, né? Você tem 10% que ele pode regredir, você tem até 90% que não progride, fica só ali, e que talvez você fazer um diagnóstico disso não tenha nenhum impacto. Então, a gente também tem que pensar sobre isso. A presença do prejuízo em atividades instrumentais de vida diária contraindica rastreamento de doenças? Não, né? Então a gente não vai colocar tudo isso num balaio de gato ali, são várias doenças, a gente tem que individualizar para cada uma das doenças e as intervenções propostas. A coisa dos pólipos a gente já comentou, né? E a gente tem, então, aqui, a gente fez os comentários. Então, as mensagens aqui que a gente trouxe para hoje são que os exames de rastreamento apresentam riscos e benefícios e que a gente tem que pensar em ambos na hora de fazer a proposta. A gente deve conhecer as estratégias possíveis de rastreamento, aconselhar nossos pacientes e educá-los para que a gente tome em conjunto as decisões que sejam mais seguras para ele. E sempre individualizar as propostas, né? Não botar lá, é homem, mulher, tem tal idade e vamos fazer isso, né? Então, eu acho que a ideia é que a gente pense, reflita e considere uma intervenção potencialmente benéfica, mas com riscos, e que a gente tem que sempre pensar nisso e compartilhar com o paciente. Acho que é isso, gente. Obrigada. Excelente. Excelente. Muito obrigada, Marilena. Aberta para perguntas, comentários. Professor? Parabéns pela aula ótima, densa, mas ótima, muito. Eu queria fazer 2 considerações. A primeira é uma reflexão. Eu dou aula de rastreamento para os alunos do 4º ano, vocês fazem atividades com os residentes sobre rastreamento. Eu tenho certeza que as pessoas que se formam aqui saem com uma boa noção do que deve ser feito. Mas quase todas as vezes na minha vida em que eu levei um familiar, um amigo, ou eu mesmo, a um médico, e fiquei feliz de encontrar um ex-residente, um ex-aluno me atendendo o meu familiar, eles solicitaram mais exames do que as evidências recomendam. Então, a primeira reflexão é por que na vida prática a gente faz mais do que a gente sabe que deve fazer, não é?
Então, essa é uma reflexão que eu queria que você comentasse. Mas o outro comentário que eu queria fazer é só lembrar que, para a United States Task Force considerar o OB, tem que ser estudo prospectivo, randomizado, com grupo paralelo, porque todos os outros dão vieses. Eu acho que essa que é uma questão central. E esses estudos são muito difíceis de serem feitos, porque um estudo para rastreamento para câncer tem que ter uma população enorme, porque é um evento raro, as pessoas têm que aceitar não fazerem rastreamento ou fazerem menos, e o acompanhamento tem que ser por pelo menos 10 anos. Então, são estudos difíceis, mas eles existem. E uma vez eu fui num debate na Folha, com um amigo meu, professor de urologia, pró e contra PSA, imagina debater no jornal. E aí o argumento que foi usado a favor era o seguinte: o rastreamento faz mais diagnósticos. Então, a gente tem que lembrar que a pergunta que muitos médicos fazem é a pergunta errada. A pergunta não é se o rastreamento faz mais diagnósticos, é se os diagnósticos a mais fazem diferença para as pessoas. Se a gente tiver isso na cabeça, fica mais fácil. Porque se o rastreamento não fizer mais diagnósticos, para que serve o exame? Ele vai fazer mesmo mais. Mas por que, Maria Helena, que os médicos pedem mais exames do que eles acham que deviam pedir? Eu não sei, Ou eles né? sabem? Eu acho que tem uma questão também da gente ter uma coisa individual, né? Quando você conversa com as pessoas, eu fiz um diagnóstico de não sei o quê. Tá, é um, né? Mas a gente tem que ver o quanto as outras pessoas se beneficiam. Quando você cai no atendimento individual, a gente às vezes fica só pensando naquela pessoa, achar para essa pessoa 100%. Eu já escutei isso com um colega falando. E não é bem assim, porque a gente também tem toda uma sobrecarga e, né, de coisas que não... Mais perguntas? Você quer comentar, por favor, Amara, do BRCA? O BRCA 1 e 2, então ele está indicado, é um gene de risco, né? Então, para câncer de mama e câncer de ovário. Tem algumas populações em que você tem um risco maior de ter. Então, você tem pessoas de população judeu-askenazi, pessoas que têm risco de... têm familiares com câncer de ovário, câncer de mama, em idade jovem, principalmente. Então, você tem 2 algoritmos principais de investigação do BRCA1, que talvez estariam indicados. O que eu acho que tem que ser feito é que uma discussão muito bem feita com o paciente, porque é um exame que vai ter implicações que a pessoa vai saber e o que você vai fazer depois. Então, mesmo que a pessoa faça uma mastectomia profilática, ela vai ter que continuar com risco aumentado. Existem protocolos que não são muito claros, talvez de fazer ressonância a cada 6 meses, então você vê, tem vários estudos. Então, é um exame que, embora ele coloque lá no Task Force que o médico generalista, que a gente teria que pedir ou considerar para o paciente, eu acho que é um exame que talvez esse a gente teria que pedir em conjunto com o especialista, porque você vai ter uma definição de condutas para depois, talvez é capaz de gerar muito mais ansiedade do que realmente um benefício real para o paciente. E a gente sabe que esse indivíduo que tem uma história familiar muito grande, esse indivíduo ele não vai entrar no rastreamento comum, né? Então, uma pessoa que tem uma familiar com câncer de mama jovem, ele vai ser rastreado 10 anos antes daquele caso. Então, né, ele vai ser investigado, né? Então, essa pessoa foge um pouco ali do dia a dia. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque é um exame que vai ter uma implicação que a pessoa vai se sentir como uma bomba relógio, né? Eu tenho uma paciente do consultório que fez e ela queria fazer, eu conversei com ela, uma mastologista, né? Foi uma conversa entre eles, eu participei ali, e ela falou, poxa, eu fiz o exame e eu me sinto agora uma bomba relógio. E aí? Exatamente. Aí eu comentei com você até que essa semana o professor Miguel esteve na Bandeirantes comentando sobre o PSA e sobre o rastreamento de câncer de próstata e outros exames a mais a serem feitos. O que você gostaria de comentar? Acho que o câncer de próstata atualmente ele está como a categoria C, em que a gente
deve oferecer para o paciente, ou pode oferecer para o paciente, mas levando em consideração que talvez a gente faça um diagnóstico de uma neoplasia de próstata que não teria um impacto na sobrevivência dele depois. A gente tem estudo de autópsia, né, com pessoas acima de 80 anos com uma enorme prevalência de câncer de próstata, né, que uma pessoa morreu com e não do câncer de próstata. No NHS, você tem lá 20% das pessoas fazem rastreamento de câncer de próstata. Existem até, foram publicados recentemente outros estudos fazendo sugestão de fazer o rastreamento com ressonância multiparamétrica e fazer uma outra complementação. Então, acho que é um campo que é um problema de saúde pública que é importante, que talvez a gente não tenha a solução ideal ainda, né, da estratégia indicada. Perfeito. Mais perguntas, professor? É só um comentário, né, Maria Helena, que o câncer de próstata já foi D e voltou para C, provavelmente por pressão social, né? Infelizmente. A minha pergunta é muito comum chegar agora, cada vez mais chega nos consultórios dos médicos, pacientes com análise genética, dizendo, o que eu faço, doutora? Eu fiz essa análise na Genentech, e eu tenho um risco aumentado de câncer da Genera, eu tenho um risco aumentado de câncer de cólon, de hipertensão. Como é que é a comunicação nesse caso? Esse eu vou abrir para discussão aí, porque realmente você está aumentando mais a probabilidade genética e de doenças que são multifatoriais, né? Então, você identifica uma predisposição ali genética de uma doença que é multifatorial e eu acho que a coisa é de você realmente saber se você tem a intervenção, né? Então, acho que o cerne do rastreamento é você fazer uma proposição de uma intervenção que mude a história natural. Então, se você a pessoa fez lá com 40 anos um teste, tem predisposição a tal coisa. Tá. Né? Então, é difícil a gente fazer e não tem um papel ali, por enquanto, claro, né, médico de quando fazer. As pessoas gostam, né, porque vê, eu sou um 16avos indígena, né, então tem umas coisas, então é uma curiosidade ali que talvez não tenha um impacto tão grande e não deva ter um impacto grande nas nossas decisões, né? Excelente, mais alguma pergunta? Então, vamos finalizar agradecendo mais uma vez a excelente apresentação.